Olá pessoal, sou Cíntia Manabe, fundadora e atuante na Manabe Terapia Oriental, uma clínica que utiliza o método Manabe terapêutico. E eu vou te mostrar como você pode ser reconhecido profissionalmente e faturar R$ 450 por sessão. E é fato que o final do ano chegou, esse ano o tempo não passou, ele voou. E nessa época do ano, dezembro chegou, muita comemoração, muita festinha, muita formatura, enfim, muitos encontros. E quem é que nessa época do ano não come demais, não bebe demais, às vezes exagera do álcool, não é mesmo? Então, nesse vídeo, eu vou te ensinar como localizar os pontos para quem comeu demais, para quem bebeu demais. Eu vou te contar sobre a vantagem que os shiatos têm em relação à acupuntura neste caso. E também vou te contar uma curiosidade sobre o ponto F14 quando eu me refiro a homens e mulheres. E também vou te explicar os conceitos de como tonificar e como sedar um ponto dentro dos conceitos do shiatsu. E no shiatsu, quando a gente utiliza o termo dispersar, também significa, é a mesma coisa, dispersar, sedar, dispersão, sedação. E também eu vou te contar como você sentir o seu paciente é tão importante na sua terapêutica. Se você quer ouvir sobre esse assunto, então fica aqui comigo e assista esse vídeo. Agora eu vou falar para você sobre a localização dos pontos. Eu vou te ensinar como você localizar os pontos baço 9, rim 7, fígado 13 e fígado 14. Eu vou começar pelo ponto baço 9. O ponto baço 9, ele fica aqui nessa região aqui da perna, bem nessa parte medial. Então, como que você pode localizar? Se o paciente estiver com a perna bem retinha aqui e a gente deslizar a mão nessa parte bem do meio, a gente está sobre o osso, sobre a tíbia. O meridiano do baço, se você deslizar o dedo nesse sentido, na transversal e não na horizontal, assim, ó, na transversal, quando terminar o osso, quando terminar essa borda medial da tíbia, a gente vai estar no meridiano do baço. Então, aqui estamos no meridiano do baço. Eu vou contornar com a caneta para ficar mais fácil de você enxergar onde fica o meridiano e onde está esse ponto. Aí, chega aqui em cima, a gente faz um contorno, tem uma curvinha que forma. O ponto baço, do baço 9, ele fica bem nesta curvinha. Então, quando formos aplicar o shiatsu, a gente vai massagear toda essa região aqui. Cuidado para não massagear e não palpar o osso, porque a massagem em cima do osso, ela se torna dolorida. E dependendo do que o paciente tiver, nesse caso, nós estamos falando de um paciente saudável e que está tudo bem. Mas se de repente o paciente está com processo inflamatório aqui no local e a gente massagear em cima desse local e ele for em cima do osso, o terapeuta ele pode piorar essa inflamação do paciente. Então, caso mesmo que o paciente esteja saudável, mas esteja dentro de um quadro onde o paciente ele tenha batido ou tenha acontecido alguma coisa naquele local e o local esteja inflamado, então a gente toma cuidado quando você for fazer uma massagem que tem que dar uma pequena massageada sobre o osso, em cima do osso. Não é esse caso, tá? Eu só tô falando para que você tome cuidado em outras situações, mas neste caso, o ponto baço 9, ele tá totalmente fora do osso, então é bem tranquilo. E o outro ponto, que é o ponto do rim 7, que é o R7, como que você pode localizá-lo? Aqui, nós temos o maléolo, que é esse ossinho aqui. Então, se deslizarmos bem ao meio desse ossinho, aonde termina esse ossinho, nós estamos no ponto do rim 3, é o ponto R3.
O ponto R7, ele fica 2 tsum acima do R3. 2 tsum significa a medida do polegar, não do terapeuta, a medida do polegar do paciente. Então, não adianta você fazer essa medida pegando como parâmetro o seu dedo. Por exemplo, eu vou pegar a mão do paciente, vou ver a largura do dedão dele. Na verdade, o meu dedo em relação à largura deste dedo, eu ainda tenho um terço mais ou menos a mais. Então, você tem que fazer esse cálculo. 1 tsum equivale a essa largura aqui do polegar. Deixa eu desenhar aqui, que daí eu acho que fica mais fácil para você ver. Então, esta distância, a distância do polegar, né, na largura dele, significa 1 tsum, mas é 1 tsum do paciente, não do meu dedo. Senão a gente acaba caindo na localização do ponto de maneira errada. Mas eu quero te lembrar que quando estamos falando de acupuntura, nós precisamos de muita precisão dentro do ponto. Mas no shiatsu, nós trabalhamos a região do ponto. Então, o ponto, vamos dizer assim, que ele dentro do shiatsu ele tem um diâmetro maior. E na acupuntura nós precisamos ser mais precisos. Então, você tem um maléolo aqui, que é esse ossinho bem aqui no tornozelo. Se você deslizar também aqui, ó, transversalmente sobre esse maléolo, onde terminar, na verdade eu fiz uma bolinha pequena, né? O maléolo é maior aqui, ó. Onde terminar a bolinha, subindo nesta direção, nós estamos no meridiano do rim. E o R7, que é o ponto que nós vamos utilizar na drenagem, ele fica terminando, localizamos o ponto R3 e pegamos 2 tsuns da medida do polegar do paciente. Então, se eu medir aqui com o meu polegar, eu pego mais um terço aqui, outro polegar, mais um terço aqui. Então, o ponto ele está localizado aqui, mas nós vamos massagear a região. Então, vocês lembrem que a gente tem uma vantagem, porque no shiatsu nós trabalhamos a região do ponto. É um ponto, só que é um ponto com um diâmetro um pouco mais largo, então não precisa da precisão da acupuntura. Então, isso nos ajuda muito para que a gente dê um resultado muito bom também. Porque a gente tem uma margem de erro, vamos dizer assim, que a gente não tem dentro da acupuntura, né? Então, aqui está o ponto R7 e aqui está o ponto do baço número 9. E agora nós vamos localizar o ponto do fígado, o ponto fígado 13. O ponto fígado 13, se o paciente estiver sentado e ele posicionar o braço dele como uma alavanca, mas aqui, ó, bem num ângulo de 90 graus direcionado para frente, aonde termina essa linha aqui do cotovelo, dessa linha medial aqui do cotovelo, onde termina o nosso côndilo, a gente cai bem nesse pontinho. O paciente ele vai estar deitado, então nós podemos posicionar o braço dele deitado, né? A gente tem que elevar um pouco o braço, porque ele vai estar deitado, senão o braço fica um pouco mais para trás. Você coloca o braço dele bem paralelo ao tronco dele. Onde terminar a linha, aí nós temos um ponto. Então, por exemplo, aqui tem o braço dele, né? Eu vou colocar o braço paralelo ao corpo dele. Ele vai deixar o braço em 90 graus. Se eu fizer uma rotação externa, girar um pouquinho aqui o cotovelo dele para cá, aonde termina essa linha, eu tô no ponto. Então, o ponto F13 dele tá mais ou menos aqui nessa região. Lembrando que a gente vai massagear a região. E o ponto F14 é um ponto que ele fica bem na direção do mamilo, no sexto espaço intercostal. Então, a gente tem a clavícula, aí temos a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta costela, né? E aí, nesse espaço entre as costelas, é aonde está o ponto F14. O ponto F14, nós temos que pensar assim,
nós temos uma linha, né? Vocês não vão riscar o paciente, mas vocês vão imaginar aqui uma linha imaginária de aqui bem no meio do corpo dele, como se estivesse dividindo o corpo ao meio. E aí dessa linha média, o ponto do fígado, ele vai ficar a 4 zoom em direção à lateral do corpo dele. Então, se vocês fizerem essa medida em vocês, com o dedo de vocês no corpo de vocês, vocês vão perceber que o ponto F14, ele vai cair bem abaixo na direção do mamilo. Nos homens, fica um pouco mais fácil de localizar esse ponto por causa do tamanho da mama. Não no caso de homens que têm uma mama maior, mas no caso das mulheres é um pouco mais difícil a gente localizar esse ponto quando a gente pega de referência o mamilo, porque a mulher ela pode ter o peito mais flácido ou pode ter o peito muito grande. Na hora que ela deita, os peitos eles se esparramam. Então, se você pegar como base a direção do bico do mamilo para achar o ponto F14, você vai errar no caso de peitos que se esparramam. Neste caso aqui está muito fácil, porque ele está bem na direção do mamilo dele, e aí nós vamos pegar o sexto espaço intercostal. Se vocês palparem, vocês vão conseguir sentir direitinho, ó, o primeiro espaço, o segundo espaço, o terceiro, quarto, quinto, sexto espaço. Então, nessa direção do mamilo, o ponto, ele está aqui nessa região. Por que você não precisa se preocupar tanto assim se você está no ponto exato? Lembra que nós estamos falando do shiatsu, e no shiatsu nós temos a vantagem de trabalhar dentro de um diâmetro maior e nós vamos obter o mesmo resultado, tá? Então é isso, o ponto baço 9, ele tá bem nessa curvinha. Se você deslizar o seu dedo na lateral da tíbia, você vai perceber que faz essa curvinha, então nós vamos massagear essa curvinha. E aqui no ponto R7, nós vamos pegar a linha como referência, essa linha aqui, ó. Vocês deslizam sobre o mauléolo e seguem nessa linha. Essa linha é onde a gente vai seguir dentro do meridiano do rim para localizar esse ponto aqui. Lembrando que o R7 ele fica 2 zoom acima do ponto R3 e o ponto R3 é o ponto que deslizando bem ao meio do mauléolo é o ponto que bem onde cai o dedo aqui, e o R7 2 zooms, 2 medidas do dedo do paciente acima. Mais uma vez, o ponto fígado 13 é o ponto que quando a gente pede para o paciente colocar o braço dele na lateral do corpo, num ângulo de 90 graus, quando ele dá uma giradinha, nessa linha aqui, ó, na frente entre o antebraço e o braço, essa linha quando termina aqui, que na verdade você pega como referência o ossinho, esse côndilo aqui, aonde bater na costela do paciente, você está no ponto F13 e o F14 está no sexto espaço intercostal, na direção do mamilo, lembrando que você tem que se atentar no caso de mamas que se esparramam quando deitam, a gente não pode se basear pela direção do bico do mamilo, e sim a gente imagina uma linha imaginária aqui, e você vai contar 4 dedos do polegar do paciente em direção à lateral, a gente vai estar no ponto F14, né? Então, a localização dos pontos são essas, mas eu quero deixar uma observação aqui, porque dentro do ponto, eu gosto demais de trabalhar com os pontos Ashi, que são os pontos de dor. Os pontos de dor, os pontos Ashi, eles são pontos que a gente utiliza para tratamento. Então, aonde for mais dolorido para o paciente, é o ponto onde você vai dar mais atenção, dentro daquela região que você sabe onde que é o ponto, né? Então, mesmo dentro daquela região, você vai procurar um ponto mais dolorido para localizar o ponto Ashi,
e aí você vai massagear. E aí agora que eu te passei como localizar os pontos, quero te falar um pouquinho sobre tonificação e sedação de um ponto. Dentro do conceito do shiatsu, quando nós queremos tonificar um ponto, nós usamos toques mais superficiais, eles não são tão profundos, eles são mais superficiais e eles são com intervalo de tempo menor, né? E eles são mais rápidos, né? Vamos dizer assim. O toque ele acaba ficando mais rápido. E quando você quer sedar um ponto, você vai fazer um toque profundo e lento, com um espaçamento maior de tempo entre um estímulo do ponto e outro estímulo. Então, nós vamos pegar, por exemplo, vamos supor que eu esteja massageando a coxa dele aqui, e que aqui seja um ponto. Então, se eu quero sedar, eu vou pressionar o ponto e segurar por mais tempo. Agora, se eu quero tonificar, eu vou pressionar e soltar, pressionar e soltar, pressionar e soltar esse ponto. Esse é o conceito de tonificação e sedação dentro do shiatsu. E também nós temos um outro método de trabalhar tonificação e sedação de um ponto, é quando, por exemplo, a gente tonifica ou seda um ponto através do sentido horário e anti-horário. Então, quando nós estamos massageando o ponto e fazemos uma bolinha no sentido do relógio, nós estamos tonificando o ponto. E quando nós fazemos uma bolinha em sentido anti-horário, contra o ponteiro do relógio, nós estamos sedando um ponto. Mas eu quero te falar como eu trabalho e o porquê que eu trabalho assim. Eu entendo do conceito do shiatsu dentro de um ponto de tonificação e de sedação, assim como na acupuntura também. Na acupuntura isso é muito mais sério para mim do que no shiatsu, essa questão de você tonificar e sedar um ponto. Mas dentro do shiatsu e dentro da minha prática clínica, eu percebi que vamos supor que eu quero tonificar um ponto, eu quero tonificar aquele ponto para que ele faça a função dele, ou se eu quero dispersar, porque ele tem uma função de dispersar, então eu vou estimular o ponto para dispersar, por exemplo, eu faço uma massagem em sentido anti-horário, né? O raciocínio seria esse, mas na prática não é bem assim que acontece para mim, e é isso que eu queria falar para você. Porque na prática eu percebi que às vezes quando eu decido de uma maneira didática, que eu falo assim, este ponto eu vou tonificar, ou este ponto eu vou sedar nesse paciente, vamos supor que eu decidi sedar esse ponto aqui. Então eu aperto, pressiono e fico. Só que eu percebi que nem sempre a decisão que eu tomei em relação da função que eu quero naquele ponto é favorável para o paciente. Às vezes eu percebo que é favorável e às vezes eu percebo que não é favorável. Por quê? Porque eu percebo que o corpo dele não me responde com aquele estímulo dentro da função de tonificar ou sedar que eu decidi fazer para aquele paciente. Então, isso acaba nos dando um leque maior ainda também, né? Eu poderia até dizer que é de erro e acerto, um leque maior, assim como na acupuntura nós temos que ser muito precisos com o ponto e temos que saber muito bem se você quer tonificar ou sedar um ponto, você também pode na acupuntura ter uma função neutra, né? Mas você faz ou você potencializa os resultados da sua acupuntura também com estímulo na agulha de tonificação ou sedação. No shiatsu é a mesma coisa, só que eu realmente percebi que nem sempre e por muitas vezes isso não acontece. Então, a gente tem uma liberdade maior para trabalhar sem o conceito da tonificação e sedação. Não é que é sem o conceito. Eu acho que isso tem que estar muito bem claro na nossa mente, né? Que um ponto ele pode ser tonificado, ele pode ser sedado, mas você tem que sentir no momento que você está massageando o seu paciente, porque às vezes vamos supor que
de repente esse estímulo de eu apertar e segurar o ponto é dolorido demais para ele, né? O fato de ser dolorido demais não é um problema, porque quando o ponto está ruim, ele é mais dolorido. E conforme aquele ponto vai se equilibrando, vocês vão perceber que o paciente ele vai relatando para você que o ponto está menos dolorido. Às vezes, no primeiro toque, para alguns pacientes, apertar aquele ponto às vezes é insuportável de dor, incomoda demais. Mas conforme você vai trabalhando aquele ponto, você vai perceber que com a mesma força, com a mesma pressão que você exerce o shiatsu naquele paciente, ele vai cada vez mais sentindo menos dor naquele ponto que era dolorido. E aí você usa isso também como um parâmetro, né? Se você está dando resultado ou se você não está dando resultado, se você está conseguindo fazer com que você atinja uma função dentro daquele ponto que você está trabalhando. Existem pacientes que têm aquele tipo de paciente que é muito sensível ao toque, aquele que é médio e aquele que é nada sensível e que aguenta, não diria nada, né, mas que tem uma resistência maior à dor e ele aguenta mais a pressão do shiatsu. Então, isso tem que ser levado em consideração também, porque se você faz um toque, neste caso aqui, da drenagem, para você associar junto com a drenagem, se você faz um toque muito desagradável para o paciente e você não dá um resultado dentro daquele ponto, se torna muito desagradável a terapêutica para o paciente, você vai perceber. Você vai perceber pelo semblante, pelas caretas. A careta também não é um problema, então é um pouco confuso o que eu estou te falando, mas quando você estiver aplicando, aplique em você mesmo, aplique no seu corpo, que se você sentir, você vai entender muito melhor aquilo que eu estou falando agora para você. Então você pode localizar um ponto em você, e aí você pode decidir se você quer tonificar ou se você quer sedar aquele ponto com a intenção de fazer alguma coisa no corpo do paciente, né? E aí você pode decidir o toque tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Sentido horário se você quer tonificar o ponto, sentido anti-horário se você quer sedar o ponto, mas até o sentido que a gente decide fazer a massagem, até o sentido que a gente faz, às vezes se torna desagradável para o paciente. Então, vamos supor que no caso da drenagem, é muito importante que a gente faça o toque de dispersão, né? Então, eu utilizaria o ponto em sentido anti-horário e pressiono, seguro e solto, né? Lembrando que você pode perguntar para o seu paciente: onde é mais dolorido? Você está sentindo mais dor aqui ou ali? Com o tempo, na palpação, o próprio terapeuta, você já vai saber onde é mais dolorido, né? E o que você tem que ficar atento aonde para saber como um ponto é dolorido? Em relação à rigidez muscular ou em relação a uma depressão naquele músculo. Se você deslizar o dedo sobre o meridiano, você vai perceber que a sua sensação no seu dedo durante esse caminho todo, ela não é a mesma pelo trajeto todo. Você vai perceber que em alguns trechos você vai sentir uma rigidez maior do músculo e às vezes você vai encontrar uma depressão, o seu dedo ele afunda, né? Quando o ponto está muito duro, muito rígido ou até mesmo elevado, esse ponto ele precisa ser sedado. Então, nesse caso, você vai fazer o sentido anti-horário, ou senão você vai pressionar e segurar o dedo, né? Um toque mais lento, você segura por mais tempo o toque.
E quando você encontra aquela depressão, significa que aquele ponto ele está com falta de energia naquele local. Então, nós devemos tonificar, nós devemos levar mais energia para aquele ponto. Então, o estímulo ele tem que ser mais rápido, um toque mais suave e mais rápido, com intervalo de tempo entre um aperto e outro menor, tá? Então, é essa a dica que eu te dou. Quando você sentir mais rigidez muscular, ali nós precisamos sedar. Então você usa o toque no sentido anti-horário e pressiona e segura por um tempo. Não faz aquele movimento rápido, tá? Então pressiona e segura aquela parte que você sentiu a tensão muscular. Mas se você perceber que aquilo é muito desagradável, eu não estou falando de ser dolorido, porque um pouco dolorido é. Então você precisa dosar de acordo com cada paciente, de acordo com a tolerância que ele tem à dor, o nível da pressão que você vai utilizar dentro dos shiatsu. Tá bom, pessoal? É isso que eu queria passar para você hoje. Eu agradeço muito por você me assistido até agora. E eu espero que eu tenha colaborado com você, porque isso vai criando um diferencial dentro da sua massagem, vai potencializando o resultado dentro da sua drenagem, né? Hoje eu tô passando um jeitinho de você trabalhar junto com a drenagem, mesclar um pouquinho mais de técnicas para que você dê um resultado muito maior para o seu paciente do que se você fizesse somente a drenagem. E aí, conforme você vai se diferenciando, dando melhores resultados, naturalmente é muito mais fácil e é justificável, né? E o próprio paciente, ele te reconhece que você tem um trabalho diferenciado e você pode cobrar mais caro na sua sessão. Você pode ter um preço diferenciado em relação aos seus concorrentes, em relação aos seus colegas de trabalho. Tá, pessoal? É isso aí. Por hoje eu vou ficando por aqui e um toque de abraço para você.